Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Na edição de hoje, vamos debater a atuação da mídia brasileira na cobertura da crise econômica desencadeada nos Estados Unidos e que vem afetando o mundo todo. Teremos as participações do professor da UNB, David Fleischer, e dos jornalistas Rolf Kuntz e Sandra Cohen. Você pode participar fazendo a sua pergunta pelo telefone no número que aparece aí na tela, ou pelo computador através do Twitter e de nosso chat no site da TV Brasil. Antes, vamos ver o que foi notícia na mídia nesta semana. Durante alguns dias, a grande mídia brasileira exibiu imagens impressionantes das vítimas da fome na Somália, sobretudo crianças. A generosidade não durou muito. Como sempre, os editores acharam que é preciso oferecer variedade e a tragédia africana logo voltou a sumir. Com o pretexto de agradar os respectivos públicos, nossa mídia está contribuindo para desumanizar leitores e telespectadores. Entre os deveres fundamentais da imprensa, não pode ser esquecido o de contribuir para a criação de uma sociedade solidária. Com câmeras e celulares em punho, torcedores não têm dado boa vida aos jogadores que gostam de baladas. Os flamenguistas inventaram o Disque Dentuço para tentar coibir as noitadas de Ronaldinho Gaúcho, fato que rendeu repercussão até na Europa. Os palmeirenses não ficaram atrás. Desconfiados de alguns excessos, criaram um e-mail para denúncias. Nesta semana, 2 jogadores do Fluminense tiveram que fugir de torcedores depois de serem flagrados bebendo com amigos. O técnico pareceu não se importar com o caso e a culpa, como sempre, foi jogada em cima da imprensa. Com uma semana de atraso, o programa Pânico na TV exibiu o quadro em que o comediante Daniel Zuckerman, conhecido como o Impostor, invadiu o velório de Amy Winehouse, gerando uma série de protestos dos fãs da cantora. O programa, no entanto, buscou uma justificativa para o abuso. A razão seria nobre: enganar a imprensa sensacionalista internacional que sempre atormentou a vida de Amy. Poderia até soar como verdade se o próprio Pânico não fizesse parte desta mídia que adora pegar no pé de uma celebridade. Na charge da semana, o assunto principal foram as muitas declarações do ministro da Defesa, Nelson Jobim, que o levaram a perder o cargo. Seu sucessor, Celso Amorim, mal assumiu e também já entrou na dança. De olho no passado, do Recife, a historiadora Isabel Lustosa conta a história de Cipriano Barata. Suas Sentinelas da Liberdade foram um dos maiores focos de resistência aos desmandos do imperador. Aqui em Recife, nesta Fortaleza de Brum, cujas muralhas contemplam quase 300 anos de história pátria, esteve uma vez preso um jornalista da Pá Virada. Seu nome, Cipriano José Barata de Almeida. Cipriano Barata nasceu na Bahia e desde a Revolução dos Alfaiates, em 1798, até sua morte, em 1838, participou dos mais importantes movimentos revolucionários que agitaram o país. Esteve preso na maior parte das prisões que se conhecia então. E, curiosamente, uma contradição dessa quadra de contradições, que foi a década de 1820, de cada uma dessas prisões ele publicou um jornal a que sempre dava o título de Sentinela da Liberdade. Cipriano Barata foi um dos deputados eleitos pela Bahia para representar o Brasil nas Cortes de Lisboa em 1821. Lá, contrapôs seus deputados portugueses que tinham projetos recolonizadores para o Brasil. Um dos episódios pitorescos que marcaram a passagem de Cipriano Barata pelas Cortes de Lisboa foi a ocasião em que ele derrubou das escadarias do Palácio das Necessidades
um compatriota seu, deputado também pela Bahia, que tinha aprovado o envio de tropas para aquela província do Brasil. Cipriano foi um dos deputados brasileiros que se recusaram a assinar a Constituição Portuguesa de 1822 e fugiram sem os passaportes para a Inglaterra. De lá, ele veio refugiar-se no Recife, pois a Bahia estava controlada pelas tropas de Madeira. É aqui que começa a sua atuação de jornalista com a sua Sentinela da Liberdade, mas é aqui também que ele vai ser eleito para a Assembleia Constituinte Brasileira, que teria início em 1823. Uma curiosidade desse episódio é que Cipriano não queria ir. Ele já desconfiava das tendências absolutistas de Dom Pedro I. No entanto, as autoridades de Pernambuco, atemorizadas com a ação daquele movimentado baiano, deram um jeito de elegê-lo e levaram preso no navio para assumir o seu mandato no Rio de Janeiro. No entanto, quando chegou ao Rio de Janeiro, a Assembleia já tinha sido dissolvida e Cipriano foi preso. E preso ficou durante todo o reinado de Dom Pedro I. Na coluna de Maurício Menezes, a difícil arte do fotojornalismo. De olho na gafe. Fernando Bueno era um maravilhoso repórter fotográfico e, certa época, ele foi trabalhar com Carlos Lacerda, quando o jornalista Carlos Lacerda virou governador do estado da Guanabara. Pô, muito bem, Bueno sempre fazia umas fotos do Lacerda, né, fazia uma pose assim, outra assim, num discurso. E aquilo não estava agradando o Bueno. Um dia ele chegou para o governador e falou: Lacerda, ele chamava o Lacerda de Lacerda mesmo, porque eles dois trabalharam no jornal, né, Dini? Você lembra disso? Lacerda, eu queria fazer umas fotos suas assim, mais artísticas um pouco, sabe? Fugir um pouco dessas fotos tradicionais da política, fazer uma coisa mais artística. E o Lacerda concordou. Bueno, faz aí o trabalho que você quiser aí. Um dia o Lacerda está fazendo um discurso no subúrbio do Engenho de Dentro e quando ele dá um passo à frente, assim, ele tropeça em alguma coisa, ele olha para o chão. Quem é que está deitado aqui no chão, fazendo foto de baixo para cima assim? Fernando Bueno. Quase que o Lacerda caiu por cima dele. Aí na volta para o Palácio Guanabara, o Lacerda virou para o Bueno dentro do carro e falou: Bueno, acabar com esse negócio de foto artística, Bueno, volta a ser aquele fotógrafo medíocre que você sempre foi. A imprensa sabe reviver a história. Muitas vezes, porém, não sabe vivê-la, testemunhá-la. A cobertura da crise de 2008 foi claudicante, sobretudo porque a imprensa mundial, a reboque da imprensa americana, apostava todas as fichas na pronta recuperação da economia. O preço deste otimismo prematuro, infundado, está sendo pago agora, 2 anos depois, quando se juntaram os destroços da crise anterior, a recessão americana, com a crise fiscal nos países da União Europeia. Quando a imprensa deixa de questionar, traz seus compromissos com a sociedade. Se tivesse sido mais rigorosa em 2008, parte dos dissabores atuais teriam sido evitados. É preciso não esquecer que a agência Standard & Poor's, que acaba de castigar Obama com a perda do AAA, nunca foi cobrada pela incapacidade de prever o que aconteceria em 2008. Aqui é preciso examinar os procedimentos jornalísticos antes do dia 2 de agosto, quando venceu o prazo para a ampliação do teto para o endividamento dos Estados Unidos. O noticiário foi todo transferido para as páginas de economia, mas o problema era fundamentalmente político. A intransigência do Tea Party, falange da ultradireita americana. O leitor das páginas de economia é geralmente um empresário mais interessado em sair do vermelho do que encarar as sutilezas do processo político. Só nas últimas semanas é que colunistas do porte do Nobel Paul Krugman começaram a chamar a atenção para os aspectos políticos do impasse econômico, sugerindo, inclusive, que o rebaixamento dos Estados Unidos pela Standard & Poor's pode ter motivações políticas. O crash de 1929 reforçou os movimentos fascistas europeus. Isto é um dado que não deve ser esquecido. A economia não anda sozinha e, geralmente,
está mal acompanhada. O rebaixamento da nota de crédito da maior economia do planeta derrubou as bolsas do mundo todo e ainda há uma ameaça de nova baixa. Pela primeira vez na história, os Estados Unidos perderam a nota máxima AAA, dada pela agência de risco Standard & Poor's, para AA+. A agência justificou a decisão baseada na apreensão provocada pelo crescente déficit do orçamento americano. A classificação surpreendeu depois de uma semana tumultuada com impasse no aumento do teto da dívida americana. Além de demorado, o plano não agradou a todos. O mercado reagiu mal ao acordo que evita o calote da dívida externa dos Estados Unidos e eleva o endividamento em mais de 2 trilhões de dólares em 3 etapas. Mas a previsão é de que ainda há riscos de novos embates no Congresso americano. No Brasil, a crise lá de fora preocupa o mercado. Os Estados Unidos é uma locomotiva no sistema econômico internacional e o Brasil é um vagão. Então, quando a locomotiva desacelera, isso significa que, em primeiro lugar, ela compra menos da gente e a nossa renda cresce menos. Outra coisa é que ela tenta vender mais para a gente. Isso significa também que a gente vai vazar a nossa renda para os Estados Unidos. Há um outro mecanismo importante que são os fluxos de capitais. O mundo financia o Brasil. Com a crise, tem menos dinheiro para financiar essa nossa farra de gastos que o Brasil está envolvido. Em meio às negociações pelo acordo, o governo de Barack Obama se tornou refém de extremistas de direita. A ascensão dos radicais conservadores preocupa os analistas políticos. O crescimento da ultradireita americana ganhou destaque na imprensa estrangeira, mas por aqui, poucos jornais deram espaço para a política, restringindo o assunto às páginas de economia. A mídia brasileira não tem enfatizado o suficiente o impacto que o Tea Party e esse movimento conservador norte-americano tem na mídia norte-americana. No processo político, ainda é muito cedo para dizer. Nós vamos ter eleições presidenciais amanhã, no ano que vem, nos Estados Unidos, e nada impede que essa radicalização conservadora seja um túmulo no caixão dos republicanos. Então ainda não dá para dizer o grau de influência política que eles terão, a não ser o fato de que atualmente no Congresso norte-americano eles já exercem um efeito paralisante, como se viu na discussão da dívida. Mas o fato é que eles têm muito apoio midiático, eles vão àquelas raízes interioranas mais profundas dos Estados Unidos, tendo por detrás uma fonte avassaladora de disseminação das suas opiniões, seja por meios mais modernos, na mídia eletrônica, na internet, seja pelos velhos meios de comunicação que eles dominam. Na atual crise da dívida, políticos inexperientes do Tea Party deram as cartas no Congresso. Momentos de crise econômica, elevado desemprego, são fonte de alimentação para os extremos políticos, especialmente a extrema-direita, movimentos conservadores, que se opõem aos imigrantes, quase sempre com fundamentos racistas. E nós temos assistido ao crescimento desse tipo de posicionamento, vamos chamar de territorialista, na Europa. O Tea Party nos Estados Unidos é parecido, isso tem crescido. Uma das lições que aprendemos nos anos 30, nos anos 20 e 30 do século passado, é que não se deve contemporizar. Eu acho que o Tea Party é formado em boa parte por um bando de pessoas, do ponto de vista político, são irresponsáveis, porque não levam em consideração a consequência que as suas postulações e as suas exigências teriam para o próprio país, ou seja, não me parece que sejam decisões ou reivindicações racionais, se a gente considerar como racional uma conta mais ou menos fechada de custo e benefício. Dizer que eles seriam prejudiciais, no fundo, ao próprio sistema capitalista me parece um grande exagero. A vida democrática é uma vida tolerante, mas teses muito radicais merecem enfrentamento político muito radical. Não é garantido que esse tipo de movimento vá fazer mal, mas é garantido que ele pode fazer se não houver uma reação. Não é de esquerda ou de oponentes políticos, mas uma reação da civilização democrática a qualquer forma de expressão de racismo ou de ameaças à liberdade de imprensa ou à liberdade dos indivíduos, sejam de que religião ou de que origem
nacional forem nas sociedades democráticas do mundo. Eu acho que o Tea Party ele tem a sua importância no campo dos valores e das ideias, não importa se a gente esteja de acordo com as ideias e valores que eles defendem. As consequências das ações que eles promovem ou que eles pretendiam ter visto adotadas, particularmente o que eles querem, a destruição do big governance, como eles dizem, do grande Estado, do poder público, como eles interpretam o Tea Party, com poder exagerado dentro dos Estados Unidos, não me parece uma ameaça direta ao que a gente consideraria os princípios básicos da sociedade capitalista, a propriedade privada, o comércio razoavelmente livre e, principalmente, o império da lei. O presidente Obama só sancionou a elevação do teto da dívida no dia 2 de agosto, que era o prazo fatal para que fosse sancionado, porque o Tea Party teve um comportamento religioso, de fundamentalismo religioso, de estadofobia extremado e bloqueando qualquer tentativa de elevar as receitas e exigindo apenas corte de gastos, corte de gastos, corte de gastos, o que é um tiro no pé, quando você leva em conta a fragilidade da recuperação da economia americana. Aí, em cima desse fundamentalismo, vem o fundamentalismo da Standard & Poor's, hoje, aliás, criticado até por agentes de mercado. No momento em que você tem a turbulência nos mercados, você rebaixa a nota americana, evidentemente, na segunda-feira, esse é o pânico que se viu em todo o mundo e batendo forte no Brasil. Quer dizer, é um comportamento tipicamente Tea Party, de fundamentalismo religioso. Eu odeio teorias da conspiração, mas eu acho que é possível que por trás dessa atitude da Standard & Poor's esteja uma espécie de tocaia ao presidente Obama, que vai ficar com a culpa de ter sido o presidente norte-americano único na história a perder o AAA que os Estados Unidos gozavam há 70 anos. Professor David Fleischer, cientista político, né? Eu queria uma avaliação sua, justamente porque essa crise, até agora, até há poucos dias, ela era vista essencialmente como um fenômeno econômico, era coberta nas páginas de economia, com toda a ótica e o jargão de economia, não é? Mas ela é um confronto político, ideológico, de grandes proporções, não é? Eu queria a sua avaliação sobre isso, como conhecedor da realidade política americana e como cientista político em geral. Bom, sem dúvida é um embate político e muito menos econômico, porque o objetivo dos conservadores, tanto do Tea Party como do Partido Republicano, é derrotar Obama em 2012. Mesmo se tem que arrastar a economia americana para o bueiro. Então é um embate ideológico, mas tem seu preço. Esses Tea Parties querem reduzir os gastos, praticamente eliminar a Previdência Social americana, eliminar toda a assistência à saúde, como eles chamam de Medicare e Medicaid, e se eliminar esses programas, você atinge pelo menos 2/3 do eleitorado. Tem gente que recebe a Previdência Social ou recebe assistência médica via Medicare e via Medicaid. Isso aconteceu em 95, quando os republicanos tomaram no Congresso, as duas casas do Congresso, e não quiseram aprovar o orçamento do Bill Clinton. Chegou o mês de outubro e Clinton simplesmente deu férias sem vencimentos para todos os funcionários públicos federais e chegou no dia 22 de outubro e diz: não vai ter os pagamentos da Social Security, da Previdência Social, porque o orçamento não foi aprovado. Lá não tem o contingenciamento como nós temos aqui no Brasil. Aí os republicanos voltaram atrás e aprovaram o orçamento, porque não queriam ser taxados de vingadores em cima da Previdência Social. A mesma coisa pode acontecer para 2012, em que esse feitiço pode virar contra os feiticeiros do Tea Party. Rolf Kuntz, você com sua experiência, 50 anos de jornal, cobrindo economia principalmente, política internacional, eu acho que, eu tenho visto, inclusive hoje aqui no Globo, saiu um artigo de Rodrigo Constantino, ele examina o Tea Party como um partido político normal, não é? Com uma tranquilidade, mas o Tea Party está envolvido. Ele foi acusado de ter patrocinado uma tentativa de assassinato
de uma deputada democrata bastante progressista lá do Arkansas, se não me engano, ou não, do Arizona, em Tucson. Em suma, eles não são um partido político que respeita o Estado de Direito, eles são radicais. E os radicais não têm limite. Como é que você vê essa complacência com um grupo de ultradireita, que a ultradireita sempre está à beira de chegar ao terrorismo, né? Complacência da parte de quem? Eu acho que esse é o problema. Da imprensa, né? Nós estamos aqui para examinar a imprensa, no máximo. Francamente, eu tenho a impressão de que os críticos do Tea Party estão exagerando a importância desse grupo em relação ao desfecho ou ao quase desfecho da negociação para a elevação do teto. Não é só o Tea Party que tem interesse em manter o Obama em xeque, isto é, em manter o Obama numa posição difícil em 2012. O interesse é de todo o Partido Republicano. É preciso levarmos isso em conta. Eu acho que demonizar o Tea Party nesse momento, isto é, atribuir ao Tea Party uma importância decisiva na concretização do acordo tal como foi feito e até na decisão da Standard & Poor's, é desviar a atenção dos interesses eleitorais de todo o Partido Republicano e também daqueles republicanos, digamos, mais civilizados que atuaram nessa negociação. Eu prefiro pensar em termos de Partido Republicano a pensar em termos de Tea Party. Eu acho que focar somente num submovimento ou numa facção do Partido Republicano é desconhecer os outros problemas. Sandra Cohen, você é editora internacional do Globo, não é? Quer dizer, você está com esse problema no dia a dia, não é? Você cobre os aspectos políticos, de política internacional. E algumas vezes o Globo fez isso, levou o assunto tirou da página de economia e levou para as páginas de política internacional. Como é que você vê essa movimentação, não é? Olha, o Tea Party foi o assunto nosso sempre, desde a sua criação. A gente tem muita atenção a esse movimento. E agora é um assunto que migrou para a economia em função dessa votação. O que a gente viu, o debate político americano sempre foi muito polarizado, mas dessa vez a gente viu uma radicalização desse debate. E aí eu me permito discordar do professor David, quando eu acho que sim, o Tea Party é um problema para os republicanos, sim, e a gente vai ver isso muito bem visto ao longo do próximo ano, durante a campanha, porque os republicanos vão enfrentar uma briga interna muito grande para escolher o seu candidato, coisa que nós não vamos observar com os democratas, e aí é que nós vamos ver qual é a grande questão, qual é o peso dessa radicalização na campanha do ano que vem. Pois nós vamos continuar no próximo bloco e vamos fazer uma pequena pausa. Voltamos já.